estamos aqui hoje para falar de não de um, mas de 2 livros de um mesmo autor. A gente vai abordar 2 livros do professor Altamiro Flávio, que também são da editora Napoleão, em conjunto com a Quintessência. Todos os livros que a gente aborda aqui, a gente tenta deixar a parte da nossa opinião pessoal, tá? Então, o nosso foco é mostrar para vocês os pontos fortes e fracos de cada livro, se é para um iniciante ou não, se ele ensina a fazer, se ele é mais ilustrativo. Então, é exatamente isso que a gente está aqui para abordar. Nunca eu vou apresentar minha opinião pessoal sobre concordar com a técnica ou não técnica de algum profissional, tá? Então, sobre o Altamiro Flávio, você quer começar a falar? Sim, pode ser. Então vai. Assim, eu gosto bastante da didática do Altamiro e esses livros meio que refletem a forma como ele aborda, né? A questão da documentação dos casos, a questão do planejamento, traçado facial. Então, são livros bem básicos, né, vamos dizer, para um iniciante, né? É um livro de fato, são livros para iniciantes. E esses livros eles estão mostrando de fato passo a passo, tanto para toxina como para preenchedor, né? Dentro da técnica que ele utiliza, que ele preconiza, que ele indica, que ele ensina, enfim, a gente não está pegando uma técnica, a gente tem que estar aí na cabeça, na verdade, que as 2 publicações, né, essas 2 publicações, elas estão descrevendo a técnica do próprio professor Altamiro Flávio, né? A gente não está pegando uma técnica que vamos dizer, revista na literatura, nada do tipo. Claro, não é uma revisão. Ele está abordando a técnica que ele usa. Tanto que um dos livros é sobre toxina botulínica e o outro livro é sobre preenchedores. Eu diria que o professor Altamiro Flávio, ele é uma pessoa organizada, né? Sim. Então, assim, apesar de eu já ter dito que é um livro para iniciante, não é que eu pelo menos acho que é um livro apenas para iniciante. Ele serve para qualquer estágio. A diferença é que tem alguns livros que para iniciantes ainda não cabe, não vai ser totalmente aproveitável. Esse é um livro, tanto de toxina quanto de preenchedor, que ele aborda nos mínimos detalhes, ele mostra passo a passo da aplicação. Então, mesmo para aquelas pessoas que já trabalham na área, serve para ver aquelas diferenças que existem de aplicações e técnicas para às vezes você conseguir melhorar a sua. Melhorar a sua, adaptar qualquer coisa, fazer qualquer... Exatamente. Então, não que seja só para iniciantes, mas é um livro que para iniciantes funciona, porque inclusive no livro de preenchedores tem o QR Code que você escaneia com o seu celular, que você tem a aplicação em vídeo de cada um dos procedimentos que é abordado no livro. Então, é um livro bem didático, todos eles, tanto de toxina quanto o de preenchimento. Sim, né? E que isso é meio uma tendência do que está acontecendo em vários livros, né? Você tem um QR Code que você tem acesso a um vídeo, você tem um PDF complementar, você tem uma videoaula ou qualquer coisa do tipo que complementa o material. Tem inclusive um livro que futuramente a gente vai trabalhar, que essencialmente são de QR Codes, né? Ele, na verdade, é um curso online que foi vendido em forma de livro. Então é interessante essa abordagem, né? Deixa um pouquinho mais mastigado. O de toxina, ele já é um pouquinho mais antigo, ele não tem... Mostra lá o livro. Deixa eu pegar aqui, olha. O de toxina, ele é um pouquinho mais antigo, ele é 2019, mais antigo, tem pouco tempo, né? Então ele não tem esses recursos dos QR Codes, né? Ele não tem essa opção, mas ele é vastamente ilustrado no passo a passo. Então, um aspecto que eu acho muito interessante da documentação, do protocolo do próprio professor Altamiro, é que, assim, apesar não, desculpa, não é apesar, mas ele fala de uma forma bem didática de todos os medicamentos que tem, como é feita a diluição, qual é o mecanismo de ação, tudo direitinho. Mas o que começa a me atrair mais é justamente a parte da análise facial e documentação fotográfica. Então ele tem um apuro muito grande nessa documentação, como isso é feito e como isso é protocolado. Então ele mostra tabelas de análise, ele mostra esquemas para você fazer fotografias. E ele tem uma análise facial bem característica dele. Assim. Sim. Ele usa uns pontos de referência que é bem dele mesmo, né? Você poderia falar peculiares. Peculiar. Mas não é que é peculiar de esquisito, é peculiar porque ele usa pontos de referência. Né? Um que você não vê com tanta frequência. Exatamente, uma análise toda dele. Mas enfim, a análise facial é análise facial para qualquer profissional, mas ele tem alguns pontos bacanas para você analisar isso. Então, o de toxina, vou dizer, eu acho que a disciplina de toxina ela é mais simples do que a disciplina de preenchimento, né? Do ponto de vista técnico, eu acho que ela é mais simples,
Ela tem começo, meio e fim. Preenchimento, ele tem muitas variações, muitas variedades, muitas detalhes que às vezes nos fogem no planejamento. Mas aqui dentro da limitação que é um livro, ele traz basicamente qualquer situação clínica, né? Sim, exatamente, ele aborda tudo. Então, assim, ele mostra em parte esquemática, como seria a parte de musculatura, normalmente ele aborda a parte em cadáveres e ele risca, ele desenha sempre muito bem detalhado a parte, não deixa dúvida de onde ele está aplicando e como aplicar. Tá? Então, ele aborda toda a região. Não sei se vocês conseguem ver aqui a parte de... Eu vejo o orbicular do olho. Onde está o orbicular do olho, aonde que deve ser a aplicação em relação ao músculo que está presente lá no local. Com a inclinação da agulha. Na região do nasal. Enfim, em todos os músculos faciais ele faz um traçado, indica a posição da agulha, como que você tem que aplicar. Ele sugere a dose, né? A dose para cada musculatura. Então, na ditoxina ele é extremamente didático nesse aspecto, né? É bem mastigadinho. O ditoxina, vamos dizer assim, é um protocolo um pouco mais universal. Ele faz o protocolo de descrição anatômica de uma forma muito completa, isso é um destaque, mas o protocolo de aplicação acaba sendo meio universal, questão de doses por músculo acaba sendo meio padrão, não é alguma coisa tão que varia tanto, né? Começa a ter alguma peculiaridade, assim, alguma particularidade do trabalho quando a gente chegar no livro de preenchedores. Exatamente, ele mostra a parte de aplicação dos músculos elevadores do sorriso. Então, assim, da técnica dele, do que ele está tentando mostrar, ele deixa muito, muito claro com as ilustrações e a forma como ele aborda. É tudo muito detalhado, tá? O de preenchedor não é diferente. Sim. Né? É exatamente o mesmo esquema, na verdade, ele faz uma revisão anatômica novamente, assim, ó, um dos fortes da parte de ensino do professor Altamira é justamente a anatomia, que merece um destaque muito grande nisso, tanto que ele usa peças cadavéricas, ele tem umas imagens muito bem feitas, a parte de documentação fotográfica dele sempre é muito boa, assim, não dá para falar uma vírgula da qualidade de imagem, né, em nenhum aspecto, nem mesmo nas aulas, apresentações, congressos, coisa do tipo, é sempre muito bem ilustrado. Aqui, ó, deixa eu só ver o sumário, deixa eu te interromper um pouquinho, só para ver a parte que ele aborda, ó. Anatomia facial, história e classificação de características dos preenchedores, planos e técnicas de injeção, complicações, análise facial para preenchimento, anestesia facial para preenchimento, regiões faciais e seus possíveis preenchimentos. E aí aqui conteúdo extra, que tem o QR Code que você consegue escanear e ter acesso aos vídeos. Em vários QR Codes, em várias páginas a gente encontra um QR Code para acessar a informação complementar do capítulo, né? Fui mal agora, porque eu deixei o dedo em cima para ninguém pôr pausa no vídeo. Mas não adianta, o vídeo não fica com definição suficiente, eles não vão conseguir piratear. Aqui ele fala da parte dos preenchedores. A parte de reologia, isso aí é... Assim, vocês têm que entender o seguinte, tem um aspecto que eu acho que é conveniente a gente falar. Todos os livros, eles vão tentar manter sempre a mesma forma de abordagem. Qualquer livro de preenchedor que você pegar, ele vai falar da reologia dos preenchedores, vai falar de anatomia, vai falar das zonas de segurança e zonas de risco, e ele vai mostrar a técnica. Isso serve para qualquer livro. Às vezes é com maior intensidade ou maior profundidade em cada tema, mas é uma regra. É igual um curso, né? Você vai fazer um curso de preenchedor lá no instituto, você vai ter anatomia, você vai ter reologia, você vai ter isso. A sequência é a mesma. Daí você vai em outro colega para fazer um outro curso, vai aprender anatomia, vai reaprender anatomia, vai rever a reologia, vai ver envelhecimento. Então acaba sendo meio padrão. Desde que você não esteja fazendo um curso de todos os assuntos em um dia só. Exatamente, daí você não vai ver nada, você vai ver só como faz e rezar um Pai Nosso para dar certo. Então, vamos dizer que de todos os livros que vocês comprarem a partir de agora, você vai perceber que 1/3 de cada livro é comum a todos eles. Sim. Não precisaria. Né? Mas eu acho que assim, faz parte da responsabilidade do autor colocar. Mas na prática... Assim, olha, posso falar, de fato isso é verdade, mas é aquele negócio, eu explicando uma coisa, o Rogério explicando a mesma coisa, uma terceira pessoa explicando a mesma coisa, às vezes você só vai entender, e sendo explicado a mesma coisa por 4 profissionais diferentes, você só vai entender e falar, putz, agora eu entendi, a hora que o quarto te explicar.
Então, cada pessoa consegue associar e receber, captar essa informação melhor de acordo com a forma que algum profissional explica. Então, eu não acho ruim, porque tem gente que aborda de forma mais visual, tem gente que aborda de forma com mais conteúdo, cada pessoa recebe a informação de um jeito, então eu não acho nem ruim. Não, complementa, sim, né? Com certeza complementa, né? Mas assim, ó, mostra lá no livro. Então ele é sempre muito bem detalhado, ele põe todos os pontos. Eu diria que assim, com esses livros do professor Altamiro, tudo que ele mostra aqui são coisas reproduzíveis. São coisas que você consegue replicar. Sim. Né? Se você tiver alguém que nunca pegou numa cana, nunca fez um curso de preenchedor, vai tentar fazer, não vai conseguir, obviamente, né? Mas alguém que já entende um pouquinho, que já trabalha, vendo os livros, lendo, aqui consegue tranquilamente replicar essas técnicas. Então ele aborda a parte de anatomia, cada região. As áreas que seriam o preenchedor, esse é cânula, agulha, quantidade de volume por região. Então, olha, cada uma das regiões ele mostra para você o produto, o instrumento e a quantidade que ele utilizou. Lembrando que é um protocolo que ele criou, que ele desenvolveu, então é a técnica dele dentro dos preenchedores faciais, né? Não é uma revisão de literatura como os outros livros, nem nada, né? Então ele mostra resultados, ó, não sei se dá para ver, porque a iluminação reflexo que atrapalha um pouquinho. Aí ó, deixa eu ver se assim consegue mostrar. Então ele mostra o passo a passo, porque ele não faz tudo em uma única sessão, ele mostra as regiões que foram abordadas e fora isso tem os vídeos, que mostra exatamente como é que ele fez. Desde do passo de asepsia até a anestesia e a realização do procedimento. Ele mostra passo a passo, bonitinho. Aí muitas vezes é do mesmo paciente, né? Você vê o vídeo de um paciente, você vê a imagem dele aqui no livro. Então, então acaba sendo muito didático de fato, né? É a mesma. O que está aqui, o resultado que você viu aqui é o que ele te mostra nos videozinhos do QR Code. Tá? Então, são 2 livros muito bacanas, muito didáticos, que de novo não estou falando que gosto, eu concordo ou discordo do que é dito, mas para quem gosta das técnicas do professor Altamiro, são técnicas reproduzíveis, é um livro muito bem organizado, muito bem explicado e didático. Isso aí. Lembrando para vocês que essas revisões que nós fazemos dos livros, nós não temos um vínculo nem com a editora, nem com o autor, nem com nada disso, mas a gente tem uma parceria para se você quiser adquirir esse material. Aqui na descrição desse vídeo você vai ter o contato do Robério, que é um colega livreiro, que ele participa dos nossos cursos, sempre trazendo material, e ele fornece alguns dos livros. O que a gente não compra, ele fornece para fazer esse tipo de revisão, né? Essa revisão que a gente faz. Então vocês ficam à vontade de entrar em contato com ele. Lembrando também que se você for um aluno nosso, seja presencial, seja de curso online, ou seja do ROF com você, um assinante do ROF com você, você consegue descontos nos livros, pode chegar até 20% de desconto, dependendo do título, tá bem? Mas como eu volto a falar, não temos vínculos financeiros nenhum, a gente está fazendo uma prestação de serviço para você que gosta de harmonização orofacial. Exatamente. Então até uma próxima. Até o próximo livro.